Eis a pergunta que não quer calar. O que tem a ver esse projeto, o que é esse projeto, o que é a Poema e o que tudo isso tem a ver comigo? Bom, embora a Poema esteja nascendo neste momento, ela é uma ideia que vem se construindo há alguns anos. A Poema nasceu de um encontro que aconteceu na minha casa com alguns alunos e que a gente fez um churrasco lá e aí a gente começou a conversar sobre diversos temas e resolvemos pesquisar algumas coisas e é claro, como todo mundo sabe, o churrasco foi ótimo, mas o grupo não se solidificou por N motivos. Mas essa ideia ficou matutando na minha cabeça e aí ela foi amadurecendo, ela foi criando corpo e hoje ela está aqui dando seus primeiros passos. Eu também não tinha nem ideia do que significa ou do como essa ideia iria ser nomeada, né? E um dia eu sonhei com esse nome, com a Poema. E esse nome é um nome de origem tupi-guarani e ele significa o que vê mais longe, o que vai mais longe. E aí o nome se encaixou perfeitamente com a proposta desse trabalho. A proposta desse trabalho é buscar alguns movimentos, algumas reflexões, algumas ressignificações para o que a gente entende por gestão de pessoas, para o que a gente entende como trabalho e como a gente se posiciona nesse contexto. E aí ela tem uma percepção um pouco diferenciada, porque ela vai buscar toda essa reflexão, todo esse movimento dentro de nós mesmos, né? Nessa autoavaliação, nesse autoconhecimento, nesse olhar para dentro. A Poema tem a ideia de promover diálogos, discussões, troca de ideias, para que a gente possa entender um pouco mais essas mudanças que estão acontecendo no mundo e como que essas mudanças estão impactando a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e como que as nossas mudanças também estão impactando esse mundo corporativo e esse mundo no qual a gente convive todos os dias. Eu acho que a ideia é interessante, esse auto-olhar, esse autoconhecimento. E, de repente, né, durante esses diálogos, durante essas trocas de ideias, a gente tirar um tempinho do nosso dia, da nossa semana, para a gente voltar a esse olhar para nós mesmos. Pensando em me apresentar um pouco para vocês, esses dias eu estava assistindo uma palestra de uma apresentadora e pesquisadora americana chamada Brené Brown. E ela estava contando que uma vez ela foi convidada para fazer um talk show e a pessoa que a convidou falou o seguinte: como é que eu vou te apresentar, né? Porque pesquisadores acadêmicos nem sempre são atrativos para as plateias, porque eles acabam sendo meio chatos, meio tediosos, né? Nós que somos acadêmicos entendemos isso como ócios do ofício. Mas aí, discutindo, uma conversando com a outra, a pessoa que a convidou falou assim: olha, eu vou te apresentar como uma contadora de histórias, já que você é uma pesquisadora qualitativa. Ela, oi? Como assim? Contadora de histórias? Né? Mas na hora que eu escutei essa palestra e que eu ouvi esse termo, eu falei: oi, olha, sou eu ali, né? Porque eu realmente sou uma acadêmica, sou graduada em administração, sou pós-graduada em administração, mestre em administração, pesquisadora, mas acima de tudo isso eu sou uma contadora de histórias, porque é isso que eu acho que enriquece a nossa vida. Então, se hoje eu tivesse que me apresentar profissionalmente, eu poderia dizer que eu sou professora, que eu sou uma contadora de histórias e que eu sou e serei uma eterna aprendiz. O que eu gostaria de propor nesses nossos diálogos é que vocês me ajudassem com temas para a gente discutir, que a gente pudesse realmente promover essa troca de olhares, de perspectivas, de conhecimentos e até mesmo de dúvidas, de não conhecimentos, para que a gente possa procurar junto essa reconstrução desse olhar. E obviamente que a gente não vai conseguir reconstruir ou olhar sob uma nova perspectiva esse ambiente corporativo, esse ambiente de trabalho, essas infinitas possibilidades que a gente tem hoje no campo de atuação, se a gente não parar um pouquinho para olhar para nós mesmos e entender quais foram as mudanças que vieram acontecendo conosco e como que isso pode ser aproveitado. Porque, embora a gente às vezes não reconheça, porque a gente nem para pensar muito nisso, a gente tem um potencial incrível
né, e que muitas vezes passa desapercebido, desaproveitado nessa vida workaholic que a gente leva, né, porque a gente tem muito mais orgulho de falar que a gente trabalha 14 horas por dia do que falar que foi no cinema às 3 da tarde de uma quarta-feira. Vamos entender quais são esses conceitos, como que a gente pode mudar essa proposta e é bem isso, né? Eu espero que vocês compartilhem ideias comigo, eu espero que vocês estejam presentes, né, que vocês se façam presentes e que a gente possa conversar bastante. Sejam todos bem-vindos à Poema, né? Ela é ainda um bebê que precisa ser alimentado, que precisa, né, crescer em todas as perspectivas, mas isso a gente só faz em conjunto, eu e vocês. Sejam todos bem-vindos.